Agora é muito interessante isso, né? Precisamos desse caráter, até de uma certa forma punitivo, mas a grande tendência é que isso, com o passar aí ou décadas ou séculos, isso vai sendo deixado de lado, porque internamente a gente vai evoluir a tal ponto que isso vai ser uma coisa, esse sentimento de justiça natural, né? A gente tem que, para entender melhor esses conceitos todos que a gente está tratando aqui, a gente tem que entender algumas questões básicas, né? Como essa questão que o Igor colocou, de que somos criados ignorantes, né? Puros ignorantes, que a gente vem no processo de desenvolvimento. Tem uma questão que a gente tem que buscar, que é o equilíbrio entre as leis naturais. É isso que a gente vem em busca aqui, tá? Conhecê-las e buscar o equilíbrio. Então, vou tentar explicar melhor. Você, ao conviver num corpo físico, numa sociedade física, lá no início, lá nos primórdios, o que prevalecia, na verdade, era a lei de preservação. Então, você lutava para se preservar, né? Era, sabe, era aquela guerra, né? Vamos assim dizer, para você... Isso fez, então, surgir sentimentos de posse, sentimentos de preservação mesmo, né, de defesa do que é meu. Então, isso vai criando dentro de você como ser essas ideias, né, sabe, de você se colocar de uma forma até aguerrida para cuidar dessas coisas. Depois tem as questões da convivência, né? Você começa a conviver um com o outro e tal, e aí esses todos aguerridos, eles precisam encontrar um meio de se manterem, de não se autodestruírem, né? Lidar um com o outro. Isso, então aí começa a se regular, olha, você vai até aqui, por aí afora. Nisso, vai surgindo aí os sentimentos, né? De injustiças ou de, por exemplo... O teu quinhão está maior que o meu, então eu me sinto injustiçado em relação a isso. Eu acho que eu tenho direito a ter mais. A divisão não está sendo correta. É onde vai surgindo aí os sofrimentos, vai surgindo esses processos todos aí de disputas, né, de guerras até, de brigas, em função de você querer defender o seu quinhão. Então, isso tudo é um processo lento de desenvolvimento, né? O Igor mesmo já falou aqui que tem leis de outros países que para nós aqui não combinam, né? Em outros países é aceito, por exemplo, a bigamia, né? Sim. Né? Aqui já não é. Porém, mesmo lá onde é aceito a bigamia, talvez tenham pessoas que se sintam injustiçadas. Porque mesmo na bigamia, por exemplo, né? E eu estou usando só como exemplo, tá? Mesmo na bigamia, deveria ser, por exemplo, o cara tem lá 4 mulheres, então ele deveria tratar as 4 de forma igual. Mas o ser humano consegue tratar 4 por igual? Não, ele sempre talvez dá preferência para uma em relação à outra, aí a outra já se sente injustiçada. Então, esses processos de desenvolvimento do ser humano e de entendimento das coisas com base na cultura em que ele está habitando, vai fazendo a gente, aos poucos, progredindo e fazendo com que as leis humanas se ajustem, né, da melhor forma possível às leis divinas. Tá certo? Mas veja isso, que coisa interessante, sensacional, porque quando começou o direito, ele veio justamente para resolver essa questão dos quinhões. É a briga, você tem um pouquinho, a briga de irmão, né? Você vai lá, coloca 2 copos para dividir, um refrigerante tem que ser exatamente igual, gota por gota. Quem nunca encostou 2 copos um do lado do outro, quem tem irmão, né? Sempre todo mundo encosta para saber se ficou com mais ou com menos. Mas, já na época dos romanos, já houve uma evolução para perceber que os seres humanos não são iguais, que nós estamos em estado evolutivo. Então, eu não posso definir hoje, igualdade é tratar todo mundo igual. Não. Igualdade está lá. O Rui Barbosa já dizia, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, dando a cada um conforme as suas necessidades e exigindo de cada um conforme as suas possibilidades. E isso, assim, uma forma mais palpável, nós vamos encontrar hoje na nossa legislação, no momento em que nós encontramos pessoas com deficiência inseridas em uma sociedade. E aqui eu estou falando inserida de uma forma digna, no momento em que há a plena e total acessibilidade, seja nos meios de transporte, seja num banheiro
de um shopping center, no seu local de trabalho. Então, isso já é uma caminhada evolutiva, é um salto evolutivo imenso, no intuito de buscar essa igualdade e acabar com essas guerras. Porque a guerra, a violência, ela tem que ser banida. Não existe nenhuma razão para qualquer espécie de violência. Jesus Cristo veio aqui e nunca cometeu nenhum ato de violência. Porque é somente através do amor é que nós vamos resolver os conflitos, se colocando no lugar do outro. E isso, a legislação hoje, ela está caminhando. É devagar, mas ela ainda está, para perceber essas diferenças. E conforme nós vamos evoluindo, vai chegar um ponto que essa legislação vai estar inscrita dentro de nós. Aí ela vai ser como o sentimento de justiça que nós temos, inata, dentro de nós, quando nós chegarmos numa camada, estágio evolutivo mais alto. E eu não sei quanto aos colegas que estão ouvindo e estão escutando, para mim falta muito ainda. Sim. Deixa eu fazer uma observação sobre isso também. Eu estava lembrando de uma situação aqui. As leis, elas vão sendo, vamos assim dizer, estabelecidas, né, para regular o convívio, né? De acordo até com as colocações que o Igor fez. Porém, há questões até interessantes em que as leis, elas foram estabelecidas e aí a pessoa vai evoluindo de tal forma que aquela lei ela acaba sendo esquecida. Ela existe, mas ela não tinha mais necessidade de existir. Por quê? Porque os usos e os costumes, né, já se modificaram a tal ponto que aquela lei deixa de ser observada. Eu vou dar um exemplo simples sobre isso daí, tá? Há não muito tempo atrás, eu diria que uns 10 ou 15 anos, se eu não me engano, saiu nos noticiários, né, do mundo inteiro uma situação inusitada. Lá na Inglaterra, uma mulher entrou com uma ação contra o marido, né, porque o marido exigia que ela fizesse sexo na hora que ela bem entendesse, que ele bem entendesse. E tinha uma lei que regulava isso. Que as mulheres tinham que atender os maridos quando eles bem entendessem. E era uma lei que estava lá esquecida, por quê? Porque a própria sociedade evoluiu de tal ponto que ninguém exercia esse direito. Bom, então, eu lembro, inclusive, que fizeram maior divulgação sobre o tema, porque o parlamento inglês ia se reunir para finalmente revogar essa lei, que era uma lei arcaica, uma lei medieval, não sei o quê. Mas olha, pasmem vocês, Cláudio, Igor e ouvintes. A cena do parlamento inglês, né? Eu lembro, passou isso na televisão. Eles com aquelas perucas, né? Que eles colocam aquelas peruquinhas ainda. Tradição. Sim. Né? Tradição. A capa, os membros andando, alguém segurando a capa deles atrás. Adivinham quem é que segurava a capa deles atrás? Todos eles... Quem segurava a sua capa eram mulheres. Quer dizer, os membros do parlamento inglês entrando para fazer a reunião para revogar essa lei, que era uma lei absurda, né? Uma lei medieval. Tá certo? Só que os membros e a mulher segurando a capa. Como nós temos aqui no Brasil juízes aí, né, ministros, que tem uma mulher que segura o guarda-chuva para ele, tá? Quer dizer, os usos e costumes ainda precisam ser revistos em alguns aspectos, né? Mas veja só, Edson. No sistema lá, em inglês, eles viviam num sistema chamado common law. Então, é o direito comum das gentes, é um direito alicerçado em princípios, muito mais em costumes do que o nosso direito. O nosso direito ele é muito mais codificado. Neste caso, no momento que eu tenho uma lei que ela é colocada de lado pela sociedade durante muito tempo, existe um instituto jurídico que aqui no Brasil ele é muito pouco conhecido, até os legisladores eles não conhecem, que é o desuetudo, que é no momento em que a utilização a não utilização dessa lei acaba revogando, ela acaba deixando de ser. E hoje acaba sendo um sentimento, estás correto, e inato do ser humano enxergar que não há razão nenhuma de uma exigência dessas, né? Só que pelo contrário, por exemplo, aqui no Brasil, vamos falar em âmbito global. Veja só como é importante a questão da evolução. Hoje nós temos a disciplina do não matar no artigo 121 do Código Penal. Não matar. Eu não consigo acreditar que no globo alguém hoje, no nosso estágio evolutivo, que nós ainda estamos caminhando, temos muita coisa para evoluir. Eu não consigo acreditar que alguém no globo hoje entenda que pode matar qualquer pessoa simplesmente
porque tem o direito de que isso aconteça. Ou seja, isso está tipificado no nosso Código Penal. Mas olhando de um lado assim mais evolutivo, hoje todos nós temos a ciência que não podemos fazer isso. Então vejam a importância acompanhar a evolução. Na época das cavernas, o homem primitivo, ele matava para sobreviver e matava o outro simplesmente porque ele matava. Ele não raciocinava. Hoje nós já temos essa ideia, isso já é nato. Esse sentimento de justiça já está esculpido dentro da gente. Nós já temos essa ciência. E todos, sem exceção, todas as culturas, todas as sociedades, é lógico, aí vai aparecer alguém dizer, mas tem um maluco que pensa assim. Sempre haverá alguém que vai ser diferente, que vai estar lá, que é uma ovelha negra numa sociedade. Sim, mas a sociedade, enquanto conjunto, ela já tem essa ciência. Isso é um aspecto evolutivo, uma característica evolutiva muito importante. E um dia nós vamos ter todos esses elementos dentro da gente e ninguém vai carregar a capa de ninguém, porque ninguém precisa de capa nenhuma para exercer autoridade. A autoridade ela é exercida através do conhecimento. O poder através do conhecimento e não da imposição. Só se impõe o poder quando há a necessidade. E olha que coisa interessante. Quando um inglês vem para o Brasil, ele não consegue entender como funciona o nosso sistema jurídico por uma única e simples razão. Aqui, por exemplo, o juiz ele dá uma sentença e a sentença ela não é cumprida. Ela precisa ser executada. Na Inglaterra, o juiz dá uma sentença e a sentença imediatamente ela é cumprida. Veja só, existe essa consciência de justiça e isso tá inato neles, o que falta. Aqui, muitas vezes, eu fico com pena das pessoas que estão lá, que eu vou julgar, porque eu dou a sentença e ela fica linda, perfeita, para emoldurar e botar num quadro. Mas, infelizmente, eu não consigo o patrimônio para poder restituir o bem da vida àquele jurisdicionado. Isso é uma pena.